Bem-vindo, pessoal, mais uma vez o canal Bonsai Ené Brasil, e hoje nós vamos falar sobre manutenção da Kaliandra depauperata. Vocês vão perceber que, como a gente fala sempre em alguns vídeos, né, as pessoas acham que a Kaliandra, que o bonsai não cresce. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui o bonsai, qualquer espécie, né, de planta, ela vai crescer, vai levar a vida dela normal. O que faz o bonsai se manter no tamanho que você deseja é exatamente isso. Você faz a estrutura da planta, né, e depois dela estruturada, ela vai continuar crescendo e você vai simplesmente fazendo a poda de refinamento. E hoje aqui nós vamos fazer a poda de refinamento e nós vamos trocar o substrato também, que é uma coisa que eu quero mostrar para vocês o que acontece em algumas depauperatas, né? O volume de raiz que ela tem é tão grande que ela começa a se levantar do vaso. Essa não é o caso, mas tem outras ali que eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos começar fazendo exatamente essa poda, né? É a poda de manutenção, né? Essa planta, eu já tenho ela, eu acho que uns 10 anos, mais ou menos. Foi uma planta que eu ganhei do meu amigo Leonardo. Na realidade, foi a primeira depauperata que eu ganhei, né? E comecei a cultivar exatamente essa planta aqui. Foi uma planta coletada no sertão de Pernambuco pelo amigo. Essa planta, para vocês terem ideia, ela tinha 5 troncos na realidade. Quando ele me deu essa planta, eu me perguntei algumas vezes, pô, como é que o cara dá um troço desse a uma pessoa? Olhava para ela e não via o que fazer. 5 troncos assim saía. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer dessa planta? Aí simplesmente deixei ela no lugarzinho dela, adaptei lá, coloquei ela no substrato e ela veio. E depois de alguns anos já, né, que ela estava aqui comigo, eu comecei a observar e já tinha uma noção melhor de desenho, né, de projeto. Fiz esse projetinho para ela e hoje ela está aqui, né? Selecionei, tirei alguns galhos que tinha, de 5 só ficaram 2. Bem, pessoal, tá aqui, ó. Foi feita a manutenção dela de poda, né? Podamos ela aqui na parte aérea, né? Vocês observam aí, ó, como é que ela ficou. E agora nós vamos tirar ela do vaso e fazer a adubação. Vocês observem também aqui, ó, a micorriza, né? Que a micorriza, tá vendo que existe aqui, ó. Agora nós vamos tirar um pouco aqui, vamos tirar um pouco, já aproveitar e vamos fazer a manutenção dela, né? Estou aproveitando também a época que estamos aqui no Nordeste, no final do período chuvoso, né? Que é julho até agosto, sempre dá uma chuvinha, mas nós estamos aproveitando aqui para fazer exatamente a manutenção dela, né? Fazer a adubação nela. Essa não tem tanta raiz porque a gente tinha feito uma adubação nela já há pouco tempo. Agora nós estamos, como vamos fazer nas outras, vou aproveitar e já deixar ela também para ficar tudo no mesmo período, para que quando a gente for mexer por igual, né? Fazer um pouco de limpeza aqui no tronco, tirar um pouco desse musgo que está bem em cima do tronco. Aí normalmente a gente limpa, tira um pouco, né? Só que está aqui subindo, né? Na realidade, depois eu vou lavar tudo no lava-jato. O processo de manutenção é esse, né? Vamos colocar uma pequena quantidade de terra embaixo, substrato, né? Camadinha fininha aqui, aqui o vaso é raso.
Colocamos a planta aqui, vamos dar uma posicionada nela. Damos sempre essa socadinha, né, para aqui, para que o substrato ocupe todo o espaço vazio que está entre as raízes. Sempre fazemos esse procedimento, né? Colocamos a planta e fazemos esse procedimento, né, de dar uma socadinha, né, sempre, para que o substrato penetre nos espaços vazios. E colocamos aqui o osmocote, né? Aqui, ó. O osmocote eu sempre coloco assim, se coloca na adubação na borda do vaso, não no pé da planta, né? É o correto de se fazer, colocar sempre na borda. Lembre-se também que o osmocote é um adubo de liberação lenta, então você tem que botar uma quantidade razoável para que a quantidade que ele vá liberando lentamente seja o ideal para a planta. Depois que a gente coloca um pouco do osmobode ou osmovelha, que é um adubo tanto faz de bode como de ovelha, né? A gente coloca um pouco também. E como eu já falei de outras vezes, por que eu coloco adubo de ovelha aqui em cima de bode? Porque na realidade você observe que ele está esfarelado, nós passamos na máquina e com isso aqui, quando você molha na primeira rega, ele já dilui e as raízes já absorve esse nitrogênio que contém, rico, que o adubo o estrumo de gado, de bode, de galinha tem. Então ele já absorve e daqui mais ou menos entre 15 e 25 dias, o osmocote começa a liberar os micronutrientes e a planta vai ficar extremamente verdinha, né? Uma coisa também que eu já falei também em vezes, sempre falo isso, faço questão de mencionar. Você vê que eu coloco sempre, por último, um substrato com a granulometria mais grossa, para que ele dificulte mais na hora da rega de tirar. Então essa planta, gente, essa Depauperata está aqui, ó, tá aí a planta. Né, para que vocês observem ela, tá vendo? Para que vocês observem. Eu agora vamos pegar outra dessa para mostrar a vocês como é que ela fica, entendeu? Aquilo que eu lhe falei, que quando ela está bem enraizada, ela se levanta de dentro do vaso. Então a próxima eu vou tirar ela do vaso, vou mostrar para vocês e vamos colocar ela no vaso maior. Bem, como eu vinha falando para vocês, a Depauperata, quando se fala que a Depauperata é uma planta difícil de se cultivar, eu quero dizer para vocês, tem dois detalhes que eu quero falar, chamar a atenção de vocês. Primeiro, planta tropical, ela tem uma evolução muito grande, ela cresce rapidamente, então ela precisa de um espaço maior. É diferente de conífero, de junípero, eu sempre bato muito nessa tecla, é diferente porque é uma planta de crescimento rápido que precisa de um espaço maior para que o crescimento das capilares vá fazer com que a planta se mantenha saudável. Então, um exemplo disso é esse aqui, tá vendo? Ó? Ele está num vaso aqui, um vaso até um pouco apertado, não era, mas ficou. Então vocês observam, a planta cresce tanto a raiz que ela começa a se levantar do vaso. Então, quando a gente observa isso na Depauperata, está exatamente no momento certo de vocês fazer a substituição, trocar de substrato, trocar vaso, botar num vasinho maior, ou fazer a poda e fazer a adubação dela. Então essa é mais outra Depauperata que nós vamos fazer a manutenção dela, de um modo geral, podar, né, fazer a poda. Nós vamos fazer a poda, tá vendo? Ó? Mas é uma planta que ela já está aparentando, pedindo, né, para que se faça uma adubação nela. Primeiro, a rebrotação dela não está muito legal, isso quer dizer que ela está passando fome. A raiz aqui também indica que ela está sem um espaço físico aqui dentro do vaso. Então, também está indicando que está na hora de pegar e trocar ela de vaso, né? Trocar de vaso ou fazer poda de raiz, né? Se quiser manter ela no mesmo vaso. Você pode botar uma Depauperata num vaso pequeno? Pode sim. Se você vai para uma exposição
e ela tiver bastante capilar e lhe oferecer condições de você colocar ela num vaso menor, você pode fazer isso assim num curto espaço de tempo. Você pode pegar ela, vai para a exposição 30 dias, 60 dias antes, você tira ela, bota num vasinho menor e quando você voltar da exposição, você tem que pegar imediatamente, pegar ela e voltar ela para o espaço maior, para que ela volte a ter uma condição digna de sobreviver com dignidade. Então, uma das coisas que acontece muito com Depauperata, que é uma planta de crescimento rápido, inclusive tanto aéreo como radicular, é exatamente isso aí. As pessoas mantêm a planta num vaso muito curto, muito pequeno, e vai acabar comprometendo a saúde ou a integridade da planta, entendeu? Então é um cuidado que as pessoas têm que ter por conta disso, né? A gente está primeiro fazendo essa poda aérea dela, para depois a gente tirar e mostrar para vocês. Olha, outro detalhe, né? Às vezes você pega uma planta que tem 2, 3, 4 troncos, 5 troncos, e você acha que você não dá para fazer uma composição. O exemplo está aqui, ó. Essa planta tinha 5 troncos. Eu tirei um, fiz um ginzinho aqui e ficou 4, né? E com os 4 troncos eu fiz a composição dessa copa também. Ficou assim, agradável. Dá para você mostrar às pessoas que a Depauperata, você pode, ou uma planta que tiver múltiplo tronco, você pode pegar, estilizar ela e fazer uma plantinha sem problema nenhum. Agora nós vamos tirar ela do vaso, né? Vamos mostrar ela, né? O que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso aqui, tá vendo? Ela cria um volume tão grande de capilares, cria um volume tão grande, tá vendo? Que ela começa a se levantar do vaso, né? E outro detalhe, ela também começa a fazer circunferência assim, ó. Ela começa a rodear muito no vaso. Quando ela começa a fazer isso, ela começa a perder as capilares e formar mais uma raiz de sustentação ou de reserva. Com isso aí, o que é que acontece? Você vai deixando, e se não tiver capilares, ela não vai ter como absorver nutriente e água e termina definhando. Então, a Depauperata é uma planta que você tem que estar com bastante cuidado nela, por exemplo, a cada 6 meses, no mínimo 6 meses, não chega a ser 1 ano, você tem que fazer isso. Poda de raiz, né, para fazer uma estruturação dela, para manter ela saudável, senão você vai perder a planta. Então, muitas vezes você deixa a planta, ela vai compondo bastante capilar e vai levantando do vaso. Quando você cortar, ela não vai ter mais capilares na base do tronco da planta e com isso aí a planta vai perder a integridade física dela. Então por isso que muita gente diz, a Depauperata é uma planta frágil, a Depauperata morre com facilidade. Não morre, minha gente. Tudo você tem que observar, a natureza é isso. Você observa, acompanha a natureza, vai acompanhando, vai devagarinho, observa. Nós sempre observamos nossos filhos, quando nossos filhos são pequenos, a gente requer uma atenção maior. E na medida que eles vão crescendo, né? E aí isso aí vai fazendo com que a gente vá dispensando um pouco mais de atenção. Não vai deixar de atenção. Então uma planta também é assim. Quando você coleta uma planta que vem, você tira ela da natureza, você poda a parte aérea, poda a parte de raiz, durante entre 5 a 10 anos, você precisa ter um cuidado maior com a planta, porque é o tempo onde essa planta vai passar para se recompor radicularmente e ter uma saúde que vai dar uma prosperidade para a planta, né? Então, são coisas, o bonsai é isso, são pequenos detalhes que muitas vezes as pessoas não ensinam, não lhe vai dar uma dica. Você vai ter que pagar por isso. Então aqui hoje, como eu tenho um amor muito grande pela natureza, né, e tenho uma responsabilidade muito grande de mostrar para vocês que muitas vezes não têm uma experiência, né, para que vocês adquiram essa experiência e não vá na natureza coletar as plantas e sair matando ela e ainda me perdoe o que eu vou lhe dizer, a imbecilidade de dizer, assim como eu vejo muito colega, muita gente falar, eu passei bonsaísta e eu matei uma porrada de planta. Eu acho isso o maior absurdo, seja profissional, seja amador, e falar essa bobagem, né? De dizer que para ser bonsaísta matou uma porrada de planta. Matou porque não se certificou de conhecimento, cara. Você não estudou, não acompanhou, não observou, por isso que você matou a planta. A planta não vai morrer, você matou ela, né? É totalmente diferente. Então por isso que eu me comprometi, né? O que está dentro do meu conhecimento, chegar para vocês e levar isso para vocês, para que vocês
consiga dar dignidade às plantas que você vão na natureza e coleta. A responsabilidade é muito grande. Muitas vezes alguém diz assim, muita gente diz assim, o Lula Galvão não vende as plantas dele. Eu vou conversar, vou falar honestamente para vocês que vou dizer que sim, com toda a certeza. Se alguém vier aqui comprar uma planta minha e eu observar que essa pessoa não vai cuidar da planta ou não vai dar o cuidado como eu dou aqui, Lula Galvão não vende as plantas dele mesmo, não. Pode ficar certo disso. E olha, e uma vez ou outra ainda vou ligar, vou perguntar como é que está a planta, mostra como é que a planta está, entendeu? Porque se eu perceber que a pessoa não cuida, ele nunca mais na vida ele leva uma planta minha. Eu sou melhor, sou... Não. É respeito. Do jeito que a gente quer que os nossos filhos, eles atinjam seus objetivos na vida, uma planta, quando a gente retira da natureza, ela vai depender de você, né? Ela está sob sua tutela. E isso aí é uma responsabilidade enorme, vocês não têm ideia disso. Por isso que eu sempre falo, você quer coletar uma planta na natureza, vá com uma pessoa, chama uma pessoa, peça a orientação de uma pessoa que tem já uma experiência, para que aquela sua ansiedade, aquela sua vontade não vá culminar na morte daquela planta, entendeu? Então é assim um recado, assim uma mensagem que eu sempre tento transmitir para as pessoas, para que evite esse tipo de agressão, entendeu? Então nós realmente vamos fazer agora, né? A manutenção, né? Vamos tirar mesmo o processo, né, Jefferson? Vamos estar aqui para ver, vamos fazer isso, ó. Então vocês observem aqui, tá vendo? Ó? Já mostrei isso em vídeos anteriores e às vezes ainda vocês me perdoem, eu continuo mostrando exatamente por conta disso, né? Para você, eu quero mostrar para vocês. Então, o que eu estava dizendo para vocês, tá vendo? Ó? Olha o volume de raiz aqui, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Ela se levanta do vaso. Agora, aquilo que eu disse, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Manter um volume de capilares, né, na base da planta, tá vendo? Ó? É isso aqui que eu digo para vocês, ó, tá vendo? Que eu tô falando, batendo assim, tá vendo? Aí você vai manter, tá vendo? Um volume de capilares na base da planta que vai manter a integridade física da Depauperata. Me dá aqui, Jefferson, de volta, Jefferson. Tu imagina, essa planta, para vocês terem ideia, tá fazendo 6 meses, mais ou menos, né, Jefferson? De 5 a 6 meses que nós fizemos a adubação dela, troca de substrato. Olha como é que ela já tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Então você veja o volume de raiz que a gente tem que tirar para que ela se mantenha na integridade física dela. Então isso, gente, assim, é o que eu tento transmitir para vocês. Aí nós fizemos aquele procedimento, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Aí vamos fazer adubação nela, tá vendo? Ó? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, dizem assim, rapaz, o Luiz bota osmocote demais nas plantas dele. Mas por que é que eu boto? Eu não boto demais, eu boto uma quantidade que vai dar garantia para que a planta ela se mantenha saudável, né? Porque na realidade o osmocote tem liberação lenta. E se você não fizer uma adubação adequada, a planta vai estar adubada e continua feia. Não vai responder, por quê? Porque a quantidade de alimento que você colocou nela não foi o suficiente para que ela se mantenha saudável, entendeu? Então, essa é a diferença. Bem, pessoal, aqui tá, né? Tá o resultado. Então aquela planta, vocês observem, tá vendo? Ela estava se levantando do vaso por conta do volume de raiz que estava em excesso. Foi retirado, ela foi recolocada no mesmo espaço dela e aqui tá a planta, né? Então, para quem tem Depauperata, né? Para quem precisava ter uma noção, tá aí mais um vídeo mostrando como você vai fazer manutenção adequada da sua Depauperata. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acionar lá o sininho, né? Para que vocês sempre recebam vídeo quando a gente está colocando no canal um novo vídeo. E aqui tá mais um trabalho finalizado
para que vocês consigam acompanhar, fazer com que cada vez mais nós vamos aumentando o número de pessoas que gostem, que amem e que queira fazer do bonsai assim o seu lazer, né? E talvez eu vou até falar um próprio estilo de vida. Espero que vocês gostem, né? Que nos acompanhem e que Deus proteja a todos nós. Um forte abraço.